Bem-vindos à série O Jesus que você precisa conhecer. Estamos no primeiro episódio de 5, esse e mais 4, que virão nas próximas semanas. E no primeiro episódio, no de hoje, trataremos de um tema que é uma pergunta: onde encontrar Jesus? Provavelmente você já leu ou já ouviu a história dos magos que visitaram Jerusalém à procura do rei que havia nascido, pois tinham visto a sua estrela no Oriente avisando deste nascimento e por causa disto queriam encontrá-lo para adorá-lo. Tendo essa notícia alarmado o rei Herodes e toda a cidade de Jerusalém, convocaram os principais sacerdotes e escribas para saber deles, segundo as Escrituras, a lei onde o Cristo haveria de nascer. E eles disseram que conforme a profecia de Miqueias, o Cristo nasceria em Belém da Judéia. Diz assim: E tu, Belém Efrata, pequena demais para figurar como grupo de milhares de Judá, de ti me sairá o que há de reinar em Israel, e cujas origens são desde a eternidade. Miqueias 5, verso 2. Por esta informação, Herodes chamou secretamente os magos para inquirir deles a precisão do tempo que a estrela aparecera, que se alinhou ao nascimento da criança. Então, Herodes enviou os magos a Belém para encontrar o menino, sob o pretexto de também querer adorá-lo. Mas nós sabemos que Herodes intentava mesmo era matá-lo, pois não tinha nenhuma intenção de dividir o trono. Seguindo a estrela que viram no Oriente, que os precedia, os magos se deteram onde ela parou, já em Belém, que foi exatamente no local onde estava o recém-nascido. E neste exato momento, eles se alegraram. E não foi uma alegria comum, foi uma alegria com grande e intenso júbilo por haver encontrado o rei que procurava. Em seguida, entraram no local, na casa onde estava o menino, e quando o viram junto à sua mãe, eles se prostraram e o adoraram. E depois abriram os seus tesouros e entregaram as suas ofertas: ouro, incenso e mirra. Amém? Ao nos encontrarmos com Jesus, de fato e verdade, não pode haver outras reações de nossa parte senão estas: alegria, rendição e entrega. Amém? O impacto do encontro com a presença de Jesus extrai de nós tais reações. E são sobre essas reações que eu quero conversar um pouco nesse primeiro episódio. Amém? Então vamos juntos? Vem comigo? Primeiro, alegria. Alegria. Quando acontece um encontro entre nós e Jesus, a tristeza, ela perde o predomínio em nossa vida. Ela simplesmente não consegue ficar, porque a alegria que procede do Senhor assume o nosso ser e ninguém a pode tirar, ou seja, levá-la embora, ok? Porque ela se enraiza em nossa essência. Jesus uma vez disse aos seus discípulos: assim também agora
vós tendes tristeza, mas outra vez vos verei, e o vosso coração se alegrará, e a vossa alegria ninguém poderá tirar. João 16, 22. Eles iriam se entristecer, porque veriam Jesus sendo preso, crucificado e morto. Mas após a ressurreição, ao vê-lo novamente, se alegrariam para sempre. Isto quer dizer que a dor vai nos entristecer, mas a certeza que Jesus vive, que ele ressuscitou, fará com que a tristeza se vá e a alegria vencerá. Ou seja, quando nos encontramos com Jesus, a alegria sempre vai vencer em nossos corações. Amém? Desta forma, aprendemos com o Mestre a estarmos contentes em quaisquer circunstâncias, como bem afirmou o apóstolo Paulo. Escute, digo isto não por causa da pobreza, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Filipenses 4, verso 11. Meu querido e minha querida, a partir do encontro com Ele, os ambientes não determinam mais o nosso estado emocional, porque a alegria do Senhor é a nossa força em dias ruins, mesmo que nos entristeçamos por causa deles. Amém? É isso que diz Neemias, capítulo 8, verso 10. Então, aquele que se encontra com Jesus verdadeiramente não será vencido pela tristeza, porque a alegria que se enraizou em seu ser sempre irá prevalecer. Amém? A segunda reação daquele que se encontra com Jesus é a rendição. Por quê, pastor? Porque é impossível permanecermos de pé quando nos encontramos com Jesus. É impossível. A rendição ocorre por causa do impacto da sua presença. Veja o exemplo do apóstolo Pedro quando testemunhou a pesca maravilhosa. Ele disse ao Senhor: retira-te de mim, porque sou pecador. Lucas 5, verso 8. E Tomé, quando viu os furos nas mãos do Senhor, resultante dos cravos, afirmou: Senhor meu, Deus meu. João 20, 28. E João, quando viu o Senhor na ilha de Patmos, diz o texto que ele caiu como morto. Apocalipse 1, 17. Depois de uma experiência com a glória do Rei, com a presença viva do Rei, nada em nós se mantém resistente. Nos rendemos a Ele totalmente. À vista disso, me lembro daquele versículo do apóstolo Paulo que diz assim: seja a vossa moderação conhecida de todos os homens. Perto está o Senhor. Filipenses 4, 5. Perto do Senhor, obrigatoriamente nos mantemos moderados, pois próximos dele, o nosso orgulho, o nosso ego, os nossos maus desejos, nossas palavras e nossos temperamentos se moderam. Pois nenhum súdito tem a audácia de se sobrepor perante o rei. Por diante dele, tudo deve estar rendido. Então, se você afirma que conhece Jesus, que já se encontrou com ele, mas não se rendeu totalmente, não foi Jesus que você encontrou. Ou se você conhece alguém que afirma que encontrou Jesus e que conhece ele, mas não se rendeu totalmente,
esse alguém que você ouviu não foi Jesus que essa pessoa encontrou. Porque é impossível se manter resistente, se manter de pé diante da presença de Cristo. Amém? A terceira reação que ocorre quando nos encontramos com Jesus é a entrega. É um outro efeito que extrai de dentro de nós, que é o ato voluntário de dar de si mesmo. A presença de Jesus é uma experiência tão sobrenatural, tão extraordinária em nós, que brota uma vontade de que tudo que é nosso seja dele. Por esse motivo que entregamos o nosso ouro, a nossa mirra e o nosso incenso para ele cuidar. Queremos que o mais precioso e importante para nós passe a pertencê-lo. Amém? Passe a pertencê-lo. E o limbo dessa entrega, que o que é dele, que o que pertence a ele, também passa a nos pertencer. Amém? E aí começamos a desfrutar da sua vontade, que é boa, agradável e perfeita. Pois a partir do momento que entregamos tudo para ele, tudo que é dele, tudo que pertence a ele, também nós temos em nossas vidas. Amém? Que maravilha, não é verdade? Meu querido, o interessante, preste atenção nisso, que embora a estrela tenha avisado aos magos que o rei dos judeus havia nascido e os tivesse guiado até a casa onde Jesus estava, eles somente souberam da localização certa de Cristo quando consultaram as Escrituras. Somente depois que os principais sacerdotes e escribas mostraram na lei onde o Senhor nascera, que os magos puderam encontrá-lo. Isto nos ensina algo extraordinário, que o universo não é maior do que as Escrituras. A estrela do Oriente avisou que o rei havia nascido, mas não foram capazes de indicar onde ele estava. Ela teve que parar para ouvir das Escrituras. Teve que parar para receber a direção das Escrituras. Por quê? Porque o universo não é maior do que a Escritura. Amém? Por isso, por esse motivo, Jesus falou certa feita: examinai as Escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna, e são elas mesmas que testificam de mim. João 5:39. Querido e querida, você não vai encontrar Jesus nos templos. Ele não habita em nada feito por mãos humanas. Não vai encontrar Jesus no seu coração, porque ele é pecador e enganoso. Não vai encontrar Jesus em experiências místicas, porque elas nem sempre acontecem. Não é todo dia que Cristo aparece numa luz no caminho de Damasco para a gente cair do cavalo, não é verdade? Mas o encontraremos nas Escrituras. Paulo falou assim certa feita: antes de tudo, vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, e que foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. 1 Coríntios 15, 3 e 4. A palavra Escritura vem do grego graphe, que pode ser comparado a gráfico, biografia, autógrafo. Amém? Ou seja, um documento,
algo escrito, escrito sagrado. Graf refere-se ao autor divino, transmitindo a ideia de que aquilo que está escrito permanece para sempre, por se identificar com a voz viva de Deus. Então, a Escritura consiste na voz viva de Deus a respeito de Jesus. E quando ouvimos esta voz, isto é, cremos na Escritura, encontramos a Cristo. E temos as mesmas reações que os magos tiveram, por se tratar de uma experiência autêntica. Jesus falou certa feita: quem crê em mim, como diz as Escrituras, do seu interior fluirão rios de águas vivas. O fluir das águas que emerge do coração implica na experiência que temos em Cristo, a partir das Escrituras, que transforma completamente o nosso ser. Por que Jesus falou isto? Por que ele falou quem crê em mim, como diz a Escritura? Porque ele sabia que ia dividir a história. Ele sabia que se tornaria um objeto de estudo, que várias ciências iriam analisá-lo. A psicologia tem um conceito a respeito de Jesus. A filosofia tem um conceito a respeito de Jesus. A história tem um conceito a respeito de Jesus. Mas somente o Jesus da Escritura é que faz com que rios de águas vivas fluam de nossos corações. Somente o Jesus da Escritura faz brotar uma alegria em comum, uma rendição total e uma entrega completa. E o objetivo desta série é mostrar a você, é apresentar a você o Jesus da Escritura, para que você o encontre e para que você o conheça. Diz a Bíblia: porque com grande poder convencia publicamente os judeus, provando por meio das Escrituras que Jesus era o Cristo. E quando você o encontrar, e espero eu, durante esta série, não vá em direção os que pretendem matar Jesus em seu coração. Evite o espírito de Herodes, amém? Que intenta eliminar Jesus da história ou torná-lo um mero personagem da história, no intuito de manterem seus impérios pessoais e egoístas. Não vá, não ouça essas vozes que querem, como eu disse, ou eliminar Jesus ou torná-lo um simples exemplo de vida, mas não o Senhor e Salvador de nossas vidas. Fique com Ele, amém? Permaneça com Ele, que você terá uma vida completamente transformada. Espero você nos próximos episódios, para conhecermos juntos o Jesus da Escritura. Um grande abraço e até lá. Tchau.